O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus lhes disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Ao primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco, ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes na Basílica Santuário, prezados telespectadores que nos assistem pela nossa TV Nazaré, é com grande alegria que hoje nossa Arquidiocese de Belém se une aos agentes e a todos aqueles que compõem a Pastoral da Criança e dessa forma, em comunhão com o mundo todo, faz este dia de oração e ação pela criança. Todos nós sabemos a grande responsabilidade que a Igreja tem no que diz respeito à vocação que ela recebe da parte de Deus, no que diz respeito ao modo como nós devemos anunciar
a palavra de Deus e vivê-la concretamente na vida de cada um de nós. E por isso, então, dentre as várias modalidades nas quais nós podemos responder a Deus e entender essa responsabilidade, a missão, uma delas é a formação de uma pastoral específica. E dessa forma, nos vários setores da sociedade, nós então temos esta especial atenção no que diz respeito à importância da dignidade e da educação da criança para o desenvolvimento da sociedade. E hoje, portanto, estar em comunhão com o mundo todo, neste dia de oração e ação pela criança, é antes de tudo poder atender ao convite que Ele mesmo nos faz aqui no Evangelho que nós acabamos de escutar. Jesus, quando falava às pessoas, e muitas vezes diante das várias mensagens que Ele deu a cada um de nós, Ele falava em parábolas. Parábolas que são histórias nas quais, então, nós podemos ver e entender os personagens. E daí, então, o grande mérito de uma parábola é termos a liberdade de podermos nos identificar com os vários personagens que Jesus quis mostrar e quer mostrar nesta parábola. No dia de hoje, nós vimos que Jesus fala de uma parábola já perto de Jerusalém e pensando que o reino de Deus iria chegar logo, ou seja, já para ontem, a vinda do reino de Deus, como se estivesse num comportamento passivo no que diz respeito a deixar passar o momento presente, porque vindo já o reino de Deus, então não teríamos mais muitas coisas a fazer no tempo presente. E daí então Jesus conta esta parábola deste homem nobre que partiu para um país estrangeiro a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou 10 empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Então já, meus irmãos e irmãs, aqui 2 personagens nós encontramos nesta parábola. Primeiro, este homem nobre que parte para um país distante a fim de ser coroado rei, e os seus empregados, e entregou a cada um deles 100 moedas de prata. E ainda disse para eles aquilo que eles deveriam fazer: procurai negociar até que eu volte. Daí nós poderíamos pensar, meus irmãos e irmãs, que se as parábolas nos fazem refletir e nos dão liberdade de poder nos identificar com aquilo que é a mensagem profunda da parábola para cada um de nós, quem é este homem nobre que parte para uma terra distante? É Jesus. E esses empregados que recebem 100 moedas de prata a cada um, somos todos nós. Daí nós poderíamos pensar num primeiro momento que Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, dá uma responsabilidade a cada um de nós, dá uma vocação, dá uma missão. E daí então nós temos a responsabilidade, o compromisso de poder fazer com que esta missão, esta vocação possa progredir em nossa vida. E por isso então, cristão não é estático, mas cristão é dinâmico e deve sempre poder perseverar naquilo que ele entende da palavra de Deus para poder passar aos outros. E dessa forma então, poderíamos nos perguntar: qual a responsabilidade, qual a missão que Deus deu para mim? O que eu faço por Deus naquilo que Ele me entregou como vocação e como missão? Hoje, de modo particular, rezando no dia de oração e ação pela criança, aos agentes que estão aqui presentes, coordenadores da Pastoral da Criança, nós poderíamos dizer que o Senhor quis nos dizer no dia de hoje que, antes de tudo, um dos grandes tesouros que Ele pode conceder à responsabilidade de cada um de nós é o cuidado, a dignidade das crianças. Ou seja, as crianças têm um privilégio no que diz respeito a Jesus: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Quem não se fizer como uma criança não entrará no reino de Deus. Daí então, por meio do trabalho que se faz
na pastoral da criança, por meio da responsabilidade e da vocação que Deus dá a cada um de nós, como nós estamos vivendo e nos responsabilizando por esta missão. Daí o Senhor continua a parábola dizendo: seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Para poder ilustrar, meus irmãos e irmãs, que também na missão que Deus nos dá e na responsabilidade que devemos assumir em determinadas situações em nossa vida, nós não somos isentos de dificuldades, nós não somos isentos de críticas, nós não somos isentos de bloqueios que muitas vezes nos impedem de poder viver plenamente a missão que Deus nos dá. E daí então, conscientes das responsabilidades, conscientes dos desafios e das dificuldades que nós vivemos, nós então somos convidados a rezar e perseverar na oração. Perseverar porque todos nós, muitas vezes, quando vivemos a nossa fé, nós somos provados em determinadas situações de nossas vidas. E daí então, nada melhor do que poder encontrar na pessoa daquele que é a razão da nossa existência, na pessoa daquele que é a razão da nossa vida, um íntimo contato que nós temos na oração. E por isso nós estamos aqui presentes. Quem de nós não pode dizer aquilo que sente quando se volta a Deus? Quem de nós não pode dizer alguma coisa quando se volta a Deus e sente que Ele fala no íntimo do coração de cada um de nós? E por isso, diante das dificuldades, não deveríamos poder ter o receio de poder fraquejar, porque justamente a perseverança é a expressão daquilo que nós somos dentro de cada um de nós, cristãos convictos de que não caminhamos sozinhos, de que não caminhamos autossuficientes, mas nós caminhamos com Deus, nós caminhamos em Deus. Daí este homem voltou, dizendo: Jesus mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. E daí cada um disse aquilo que tinha feito. É a pergunta que, quem sabe, o Senhor quer fazer para cada um de nós. O que nós já produzimos no que diz respeito a tudo aquilo que nós vivemos em nossa fé? O que nós já progredimos no que diz respeito ao amor que nós já experimentamos por Deus e aquilo que somos convidados a transmitir aos outros, vendo nos outros a imagem e semelhança de Deus? Daí então, meus irmãos e irmãs, aqui está o sentido, portanto, de podermos rezar hoje, de modo particular, este dia de oração e ação pelas crianças, promovido pela Pastoral da Criança, poder dizer que nós nos voltamos a Deus, assumimos a responsabilidade e a missão que Ele dá a cada um de nós, não procuramos ser estáticos, mas nós vivemos o tempo presente dinamizando com nossos gestos concretos, com nossos comportamentos, sobretudo de testemunho, para que dessa forma nós tenhamos credibilidade naquilo que nós precisamos ainda transmitir da mensagem de Deus. E esta credibilidade não passa nem tanto pela multiplicação de palavras. A credibilidade que nós deveríamos ter como igreja não passa nem tanto por um conhecimento teórico de tantas coisas, mas sobretudo passa por aquilo que eu experimento pessoalmente e profundamente da parte de Deus. E isso eu encontro na oração. Isto eu encontro na experiência profunda que eu faço com Deus. E se eu sou capaz de poder fazer isso, com certeza, então eu serei capaz de poder transmitir a doutrina, serei capaz de poder, em palavras e gestos, dizer aquilo que de fato eu experimento da parte de Deus, e desta forma ganhar a força e a coragem
para podermos, em nossa vida, como membros da igreja, darmos credibilidade ao mundo e à sociedade de que é possível ser um cristão autêntico, de que é possível sim nós produzirmos e, portanto, nós progredirmos naquilo que nós acreditamos, no que Deus dá como missão, vocação e responsabilidade a cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.